Olá, bom dia de muita alegria. Alegria porque estamos aqui para mais um devocional. E hoje Deus traz ao nosso coração governando minhas prioridades, colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Deus, por essa nova oportunidade que teremos no dia de hoje de fazer a diferença. Deus, acalma, Senhor meu Pai, o nosso coração, acalma, Senhor Jesus, a nossa alma, Pai, para que possamos sim abrir o nosso coração nessa manhã e receber a Tua palavra, Pai. Palavra que nos transforma todos os dias. Te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tanto amor conosco. Entregamos todo esse momento nas tuas mãos, que seja feito sempre a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, governando minhas prioridades, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Lá em Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus, aqui estou. Respondeu Abraão. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vai para a terra de Moriá. Lá ofereça o seu filho Isaque em sacrifício como oferta, queimando num dos montes que eu lhe mostrar. E 9:12. Quando chegamos ao lugar, Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. Depois que pegou a faca para sacrificar seu filho, nesse momento o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho, seu único filho, Isaque. Então, o que é que tem ocupado primeiramente o lugar de Deus em sua vida hoje? Ou o que tem ocupado primeiro o lugar na sua vida? É realmente Deus? Ou muitas vezes nós dizemos que somos Deus em primeiro lugar, mas as nossas agendas, nossas preocupações, as nossas decisões contam outra história, nos dizendo que Deus é prioridade. Nós falamos isso, mas passamos mais tempo preocupados do que orando, mais tempo nas redes sociais do que na palavra, mais tempo tentando controlar tudo do que confiar nele. E hoje Deus nos faz uma pergunta muito profunda. Quem realmente ocupa o primeiro lugar do seu coração? Pense e reflete nesse momento. Quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Essa é uma pergunta que ela nos leva a uma transformação em toda a minha vida. Porque aqui onde a gente leu a história de Abraão, é uma das histórias que tem mais impacto, que foi uma das histórias com mais impacto na Bíblia. Porque depois de anos esperando, depois de muitas lágrimas, porque desde o dia que foi lançada a promessa até o dia que se cumpriu, foram 25 anos. Depois de acreditar que tudo já parecia impossível, lá vem o Isaac. Que era um sonho, que era uma promessa, que era uma resposta de Deus. E então Deus faz um pedido que ele entregasse Isaac. Você já parou para pensar nisso? Que Deus nunca estava pedindo Isaac.
que Deus somente queria olhar onde estava o coração de Abraão. Porque existe uma diferença muito grande entre receber uma bênção e fazer essa bênção um Deus. Você começar a amar a bênção mais do que você ama o Senhor. Ali que muitas vezes mora o perigo. E isso acontece com a gente o tempo todo. Às vezes, não é o dinheiro. Às vezes, não é um pecado visível. Às vezes, não é um relacionamento. Às vezes, é algo bom. Mas quando ocupa um lugar que pertence somente a Deus, pode ser um trabalho, pode ser um sonho, pode ser um filho, pode ser um ministério, pode ser aquela necessidade de controlar tudo, pode ser a aprovação das pessoas, pode ser o medo de perder. Tudo isso pode estar ocupando o lugar de Deus no teu coração. Tudo aquilo que ocupa primeiro lugar do nosso coração passa a governar a nossa vida. Então Deus tem sido o primeiro na sua vida? É Ele que está governando a sua vida? Porque Deus não quer ser somente o importante. Ele quer ser o primeiro. O primeiro em nossa vida. Porque Ele quer estar aonde? Ele é a vida. Quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? Quando surge um problema, qual é o pensamento que você tem? Você corre primeiro para Deus ou para a ansiedade? Quando precisa tomar uma decisão, você consulta primeiro a opinião das pessoas ou busca a direção de Deus? Porque prioridade não é aquilo que dizemos. Prioridade é aquilo para o qual entregamos nosso tempo, nossa energia, nosso coração, todo momento. E você, Deus nunca quis tirar Isaac de Abraão. A gente viu ali. Quando Abraão chegou naquele monte, quando fez um altar e ia sacrificar Isaac, hoje chamou Abraão. Naquele momento, Deus só queria ver aonde estava o coração de Abraão. E se Deus te chamasse agora para entregar algo que você tanto ama a Ele, como sacrifício, você entregaria? Você faria igual um Abraão? Ou não? E o que me chama muita atenção nessa história, se você continuar lendo toda essa passagem, no meio do caminho, Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E em nenhum momento Abraão falou: é você. No meio do caminho, Abraão disse: Deus proverá um cordeiro. E isso revela o quê? Revela o quanto Abraão estava entregue ao Senhor. Porque quando Deus pede que entregamos algo, Ele não está tentando nos diminuir. Ele está protegendo o nosso coração. Porque tudo aquilo que a gente fica segurando com força demais, a gente impede de realmente Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Porque talvez hoje Deus esteja dizendo para você, mulher, filha, coloque-me novamente no centro da sua vida. Talvez você precise devolver a Ele o controle, o medo, a ansiedade, a necessidade de agradar todo mundo, o excesso de trabalho, a busca por reconhecimento. Porque quando Deus nos volta para o centro, tudo encontra o seu lugar.
a família encontra equilíbrio, as emoções encontram descanso, as decisões encontram direção, o coração encontra paz. E por isso que eu quero falar algo para você. Se os seus olhos estão olhando hoje para a sua rotina, o que ele diria? Se Deus estivesse olhando para a sua rotina hoje, o que Deus diria? O que está ocupando o primeiro lugar no teu coração? Responda para Deus, faça essa pergunta. Feche os seus olhos. Se conecte com você e Deus nesse momento. E faça essa pergunta. Se Deus olhasse hoje para a sua rotina, o que Ele diria que está ocupando o primeiro lugar em você? Pergunte, Senhor, mostre-me aquilo que tomou o teu lugar no meu coração. Respire fundo. O que você precisa entregar hoje? O que tem ocupado o seu coração? Entrega ao Senhor. Porque Jesus é o primeiro da minha vida. Guarde isso no seu coração. Buscai primeiro o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, por que a gente acorda, já pega o celular e já vai respondendo mensagem, ou já vai para o banheiro, já vai fazer isso? Não, acordou, a primeira coisa é: Deus, obrigado que eu estou vivo. E você vai levantando e vai saindo da cama e vai agradecendo o dia e tudo que já está por vir, o que já está acontecendo. Então, primeiro é o reino, primeiro é Deus, depois o restante. Mas o mundo hoje, ele fala assim pra gente, ó: resolva a sua vida e depois busca Deus. Mas Jesus diz: busque-me primeiro e eu cuidarei do resto, do restante na sua vida. Essa é a diferença. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, não perdemos nada, encontramos tudo. Porque Ele dá essa ordem na nossa vida. Porque o maior presente de Deus nunca foi apenas a bênção. A bênção que Abraão ganhou de Isaac. A bênção que você ganhou do Senhor. Mas o maior presente sempre foi a sua presença. E hoje, você olhando para dentro da sua vida, você consegue visualizar quem está primeiro em sua vida? É Deus? Ou são coisas que o mundo tem impondo a você? Eu me coloco nesse momento no lugar de Abraão e fico imaginando o quanto foi difícil isso. Mas o quanto ele confiava em Deus. Porque quando ele sai e diz para Sara que ele vai lá, ele não fala para ela em nenhum momento, ele não preocupou a esposa. Ele simplesmente leva Isaac. No caminho, Isaac pergunta: cadê o cordeiro? Deus proverá. E sem entender muito, Abraão fez o que Deus pediu. Mas eu falo novamente a vocês: será que foi fácil para Abraão? Eu sou uma pessoa que eu entro na história e eu começo a imaginar realmente como que era a cena. 25 anos esperando essa bênção. A bênção chegou. Depois de alguns anos, Deus pede a bênção de volta. Então reflita nesse momento, como está a sua vida. Como hoje você tem buscado
ter Deus em primeiro lugar na sua vida, ter essa presença de Deus, porque aí qualquer situação que aconteça, você está ali, preparada, porque Deus está do seu lado. Mas quando eu me afasto dele, eu tenho medo, tenho insegurança, tenho dúvida, tenho decisões, não consigo tomar decisões que precisam. Então hoje chegou o dia de você declarar que Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida. Minha prioridade é a sua presença. O meu coração pertence ao Senhor. Minhas decisões são guiadas pela sua palavra. Eu não vivo para agradar pessoas, mas para glorificar a Deus. Fala que você é filha amada. E quando Ele está no centro da nossa vida, todas as outras áreas mantêm o equilíbrio. Mas quando eu tiro Ele do centro, a vida vira um caos. Por quê? Porque a presença de Deus é o essencial na nossa vida. E hoje é esse dia de você falar para o Senhor quem está governando a sua vida hoje. É Deus? Como que você tem vivido as suas prioridades? O que você tem enchido o seu tempo? Ontem nós falamos sobre como governar o tempo e hoje as minhas prioridades são palavras poderosas que Deus tem trazido no nosso coração no longo desses dias nos devocionais. Palavras que de fato, deixando entrar em nosso coração, não há como não haver uma mudança. Ontem finalizei a minha agenda, já era 10 horas da noite. Mas eu vi o quanto Deus foi presente em cada atendimento, em cada ligação, em cada movimento. No agir na escola. Muitos momentos do dia me emocionei, porque eu não tinha esse hábito de ter agenda. E a vida era assim, ó. Começava de manhã, levava filho para a escola, vai para outra escola, e aí quando via já era 6 horas da tarde e não tinha feito nada. Mas a partir do momento que eu entendi o que eu posso fazer de hora em hora, a vida mudou. Aí a gente vira o jogo. Então pegue um papel, se você não tiver uma agenda, não se limite por causa de uma agenda. Pega a agenda do teu celular e comece a colocar o que você tem que fazer no dia. E se limite o que você tem que fazer. Isso é ordem, Deus é ordem. E se Ele está governando a minha vida, Ele quer organização. Porque Ele habita na organização. Deus não é bagunça. Deus é ordem. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ao levantar e quando vai dormir, agradeça a Ele pelo fôlego de vida. Amém? Vamos orar? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela direção de governarmos, Senhor meu Deus, as nossas prioridades em nossa vida. Muitas vezes aos nossos olhos as prioridades é algo, mas nos teus olhos a prioridade precisa ser outra. Então que a cada dia o Espírito Santo de Deus vem nos mostrar como devemos agir e o que devemos fazer. Porque o Senhor é que conduz as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que tem feito. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu amor.
Eu declaro vida em abundância. Eu declaro um dia incrível, um dia extraordinário. Um dia onde cada hora, cada minuto, vamos estar conectados com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu declaro alegria para continuar todos os dias. E entregamos agora a Ti, Senhor, tudo que tem nos afastado da Tua presença. Em nome de Jesus, obrigado, obrigado, Papai. Eu entrego tudo. E que esse dia seja, já é extraordinário e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a partir de hoje, somente Deus governe as nossas vidas. Somente Deus governa as nossas vidas. Mas para isso você precisa se permitir colocar Deus em primeiro lugar. Não tenha vergonha desse Deus. Se a tua vida não está tão organizada como deveria. Porque Deus nunca vai te julgar. Pelo contrário, Ele te ama o tempo todo. E Ele está assim, de braços abertos. Vem, filha amada. Papai está aqui. Mas por circunstâncias da vida, por prioridades erradas, a gente se afastou desse Deus. Aí a vergonha, o medo me faz não me conectar com Ele. Mas Deus ama você. Então se aproxime do colo do Pai. Amém? Um beijo, um forte abraço e até amanhã. Que Deus abençoe a todo esse movimento. Amém?